Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser hoje em dia que é apóstolo de Deus, da Bíblia, de Cristo, da igreja, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Então, qualquer um que fala que é apóstolo é mentiroso. Aqui no meu canal eu falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé aqui não vem de nós, é dom de Deus. Eu assim até sinto um pouco de tristeza em estar toda vez estar começando por esse versículo de Lucas 6, mas infelizmente o estado que a cristandade se encontra é esse. E se a pessoa não quer fazer a vontade de Deus, esquece, pula de canal, vai assistir uma outra coisa no YouTube, porquanto eu tô aqui para ajudar aquele que realmente quer fazer a vontade de Deus, que realmente tem o desejo de fazer a vontade do Senhor conforme a sua palavra. Eu não tô aqui para perseguir ninguém, só que muitas vezes as pessoas acham que não, mas cada um faz como quer, interpreta como é, e bem, a palavra de Deus já fala o mesmo. Se a pessoa se considera cristã, ela deve seguir a palavra. Agora, se ela é cristã que não segue a palavra, talvez se bobear, ela nem é cristã. Então, não cabe a mim julgar se a pessoa é ou não é cristã, mas a palavra de Deus nos mostra isso claramente. E o Senhor Jesus, ele mesmo fala aqui, né? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos digo? Então, esse é a mensagem que nós temos do Senhor. Ele pergunta: por que vocês me chamam de Senhor? Mas na hora que eu falo que é para fazer isso ou aquilo, vocês não fazem. Não fazem o que eu digo. E o homem está andando nesse sistema, ao qual é de Laodiceia. Ele acha que não tem que dar satisfação a ninguém. Um cristão, ele tem que dar satisfação, sim, ao Senhor que morreu por ele na cruz. Uma vez que nós cremos que somos salvos por graça, agora nós somos o quê? Filhos de Deus. E não há filho que não esteja sobre correção, como está escrito em Hebreus. Aí em Hebreus 12 fala isso, que o Pai, ele açoita, ele corrige a todo que recebe por filho. Então, nós estamos suscetíveis a essa correção. E nós temos que ficar o quê? Atentos. Então, a gente sabe que não pode perder a salvação, a gente sabe que o Senhor, de maneira nenhuma, como ele fala, irá lançar um sequer fora, a não ser que seja joio, a não ser que só professe o crer no Senhor Jesus, porque realmente crer, ele tem a salvação. Mas é que, todavia, ele nos mostra que nós servimos ele só apenas de boca, como está também em Marcos 7, a partir do versículo 6, onde o Senhor Jesus traz que os judeus estavam invalidando os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, para introduzir os seus preceitos, os seus ensinamentos, as suas tradições. E é o que nós vemos hoje, isso acontecendo no meio do cristianismo, que o homem deixou o Senhor do lado de fora e está introduzindo, está fazendo o que quer. E o melhor capítulo para a gente estar podendo ver isso também é o de Laodiceia. Lá em Apocalipse 3, que é a última carta, né, das 7 igrejas. Entendam, a igreja, ela não passa pela grande tribulação. A gente tem a palavra de Deus confirmando, garantindo. São 7 testemunhos. O Senhor faz essa promessa, começa a fazer a partir de Tiatira, que ele tá vindo já, que ele já está, ele já deixa já essa mensagem. E a gente vê em Filadélfia que ele fala
que porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, da tentação que há de vir sobre todo mundo. Ou seja, que tentação, que provação é essa? É uma provação que vai vir sobre todo mundo. Ou qual é o período da grande tribulação. E ele fala o quê? Venho sem demora. Então ele vai vir sem demora. E ele fala, guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Entenda, a coroa da vida eterna não é salvação. A coroa da vida eterna é uma premiação que realmente um cristão ele pode perder essa premiação. Ele pode perder por não estar andando conforme a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor está na palavra de Deus, está nas cartas, nas epístolas. A gente tem que se atentar para ler a palavra de Deus, para saber o que o Senhor quer da gente. A gente encontra nas cartas Paulo instruindo a Tito, a Timóteo, como eles deveriam proceder, como eles deveriam tá tendo um testemunho lindíssimo do que eles deveriam fazer nas vidas dele, assim, para continuar o trabalho que Paulo começou. E Paulo já está falando com ele que na segunda carta de Timóteo, que chegaria tempos perversos, tristes, assim, que são esses tempos que nós vivemos agora. Ou seja, que o homem faz o que bem interessa. O homem deixou o Senhor Jesus do lado de fora. O Senhor Jesus não está em nenhum testemunho desse, nenhum presbiteriana, luterana, calvinista, nada disso. Não está. Minha denominação, o Senhor está lá, tem o nome do Senhor. A pessoa escreveu o nome numa parede, não quer dizer nada. O Senhor não está dentro de nenhum testemunho desse, porque a palavra dele não mente. A palavra dele é verdade, como a gente vê em João 17:17. Pai, a palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus aqui, ela é a verdade. Então, a gente tem que entender que não vai estar dentro de nenhuma denominação, nenhum lugar que se chama igreja, que não é igreja, que não vai estar esse testemunho, não vai estar o testemunho do Senhor. Pelo contrário, ele agora, nesse tempo, a gente vê que as 6 cartas anteriores, o Senhor estava dando um testemunho coletivo, elas estavam dando um testemunho para o Senhor, um testemunho coletivo. Mas quando chega nessa igreja aqui, em Laodiceia, o Senhor busca individualmente quem possa ouvir, quem possa atentar para a sua voz. Então, a gente vê que é um testemunho individual, não é mais aquele testemunho coletivo. Todo tempo, nós temos sim que andar juntos com os que de coração puro invocam o nome do Senhor, como está em 2 Timóteo 2, não me lembro no versículo, mas é após o versículo 19, a gente começa essa parte que Paulo vem falando, né, falando que todavia o Senhor conhece os que são seus e aparte da iniquidade, ou seja, da injustiça, do erro, do engano, todo aquele que professa o nome do Senhor. Então a gente vê claramente essa onde já começa ali. E ele fala que numa grande casa não só há vasos de ouro e de prata, mas também há de pau e de barro. Entendam que esses vasos de pau e de barro, eles não são joios, eles são cristãos verdadeiros que estão andando errado, que estão andando de uma maneira suja, que estão andando de uma maneira que estão dando um mau testemunho. Então, eles são os vasos de desonra. Entendam isso, que a separação está lá em cima, que todavia o Senhor conhece os que são seus. Então, ele não está falando com o joio, ele está falando só com o cristão. Vai ter joio no meio? Vai, mas ele está falando somente com o cristão. Ele está falando assim, quem aí é joio, eu não sei e não quero saber. Essa parte, o Senhor conhece os que são seus.
Então, ali é uma divisão de águas, ou seja, não quero saber, não estou conversando, não estou de papo com o joio. O Senhor conhece que são seus. E logo após, ele vem falando, se alguém se purificar de todas essas coisas, será vaso honroso, útil para toda boa obra. Como eu sempre falo, eu acredito que todo cristão ele queira ser útil para o Senhor. Se ele realmente quer ser útil para o Senhor, a primeira coisa que você deve fazer é se apartar do mal, se desvincular de qualquer coisa que não tenha nada a ver com a palavra de Deus, não tem a ver com o Senhor. A gente vai ver aqui que a Laodiceia ela se acha rica, bastarda, que ela não sente falta de nada. E o pior de tudo, muitas vezes a pessoa pode ser Laodiceia e não nem notar que é na Laodiceia, acha que está uma mil maravilhas, mas o Senhor não está dentro, ele está fora. Vamos começar a leitura aqui. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Ou seja, esse versículo 15 aqui mostra claramente que o Senhor conhece a obra desse testemunho, a obra de cada um. Ele conhece as obras. E ele fala o quê? Que esse testemunho, ele não é crente nem frio. Ou seja, eles chamam ele de Senhor. Eles fazem parte das coisas que estão escritas na palavra de Deus. Eles cumprem mais ou menos. Eles fazem igual Saul fez. Eles destruíram todas as coisas vis, mas pouparam o melhor do rebanho, das ovelhas, os novilhos cevados e o próprio rei Agag. Leia 1 Samuel 15, que você vai entender melhor. Se você nunca leu esse capítulo, leia para você poder entender melhor. Ou seja, Saul desobedeceu ao Senhor, ao qual Saul perdeu, o Senhor se afastou dele, o Senhor tirou ele da presença dele. Então, a gente vê, graças a Deus, um cristão verdadeiro, ele não perde a salvação, mas ele pode perder a comunhão, ele pode ficar privado de conseguir entender essas coisas maravilhosas que a palavra de Deus tem para nos trazer. Então, devemos nos atentar, porque nós chamamos o Senhor de Senhor e não vamos fazer o que Ele quer. Então, quando chamamos Ele de Senhor, é porque reconhecemos o senhorio dele, reconhecemos que Ele tem a preeminência, que Ele tem todo o direito sobre nós, que Ele é o nosso dono. Vamos botar logo assim, a palavra de Deus fala que se vivemos, para Cristo vivemos. Então a gente tem a palavra de Deus que está falando isso. Fala em 2 Coríntios 5 e agora não me deu branco. Mas a palavra fala em vários lugares que a nossa vida não é mais nossa. Nós que estamos vivos, porque ganhamos uma nova vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E a vontade de Deus é qual? Que todo o homem se salve. Ou seja, essa é a vontade primordial de Deus. E a segunda vontade é que os que se salvem cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E como eu sempre falo, nós sabemos que nem todos vão chegar à salvação porque não querem receber o amor da verdade para poderem ser salvos, como está escrito em 2 Tessalonicenses e em outros capítulos e versículos também. Procurem, leiam a Bíblia. E também, da mesma maneira, nós também conseguimos ver que muitos não vão conseguir chegar ao pleno conhecimento da verdade, porque não querem fazer a sua própria vontade, querem seguir a sua carne, os seus
intuitos, ou seja, eu não quero ouvir isso, essa doutrina eu não gosto. É o qual a gente vai ver também que ele fala isso, que em 2 Timóteo, né, que sentirão comichão nos ouvidos e amontoarão para si falsos mestres que falem que coisas agradáveis. Vamos dar continuidade. Assim, porque és morna e não quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Então, porque és morna e não quente nem fria, e a gente entende uma coisa, que é bom, ou o quente ou o frio? Temos que ser quente ou frio. A questão aqui não é o quente ou frio, entendam isso. A questão é, eu faço a vontade do Senhor, não faço, mas eu faço aqui, eu faço aquilo ali. Não, mas isso aí não me convém. Cada um faz o que lhe apraz. Ou seja, a pessoa não faz tudo, ela faz só o que convém a ela. Ela só faz o que agrada a ela. Ela não está fazendo a vontade do Senhor, ela está fazendo o que agrada a ela. Ou seja, ela é morna, ela está fazendo mais ou menos. O Senhor não quer mais ou menos. Ele quer o quê? Um serviço completo. Ele quer verdadeiros adoradores que o adorem ao Pai em espírito e verdade. E a verdade é o que é a palavra de Deus. Quando a gente se atenta à palavra de Deus, a gente começa a andar por fé. Fé no que está escrito e não confiando nas coisas que a gente vê nesse mundo, ou que a gente sente, ou nossos pensamentos, ou o nosso próprio coração. Leiam novamente, falando em em Marcos 7, a partir do versículo 7, lá por 20 e pouco, versículo 20, alguma coisinha, vai estar falando sobre quê? Que do coração do homem que surge as piores coisas, do nosso coração, do nosso interior, do nosso sentimento. Então, a gente tem que estar atento a todas essas coisas. Não, mas eu não acho isso certo. A gente tem que correr, sabe para onde? Para a palavra de Deus. A gente tem que olhar a palavra de Deus e falar o que a palavra de Deus nos fala a respeito disso. Poxa, a gente tem que ver o que a palavra de Deus diz, o que a palavra de Deus está tratando com os cristãos, com nós. Se a gente vê o que está escrito na palavra de Deus, a gente deve obedecer. Como Samuel fala para Saul, o Senhor quer o quê? Antes do quê? Antes do sacrifício, ele quer que a gente se empenhe em fazer as coisas para ele, o que a gente acha que é para ele. Não, ele quer o quê? Obediência. Então devemos obedecer a sua palavra e não ser morno. Mas eu faço tal e tal coisa. Mas você faz tudo que o Senhor tem te pedido? Não, mas certas coisas eu não concordo, não. Eu não gosto, você entende. E certamente isso é ser morno, não querer fazer a vontade do Senhor, não querer passar pelas provações. Não, isso assim, essas coisas são ruins. E muitas vezes nós pecamos por isso, por deixar a nossa carne ela dar palpite. Nós devemos botar nossa carne em lugar de morte, como a palavra de Deus fala. Nós que estamos mortos, crucificados juntamente com Cristo, como a gente vai ver isso, a gente vê em Gálatas, a gente vê isso em 2 Coríntios, a gente vê em vários lugares a palavra de Deus falando isso. É o que eu estou sempre falando. Leiam a palavra de Deus. O erro do cristão qual é? Falta da leitura da palavra. Eu nem sei onde eu passei. Aqui ele está falando que vai vomitar esse testemunho, né, da sua boca. E quando ele vai fazer isso? Ele vomita esse testemunho quando ele arrebatar a igreja. A igreja não fica, como eu já falou, né? Ela não vai passar pela tribulação. Ou seja, no capítulo 4, o primeiro versículo já fala o quê? Que João viu uma porta aberta. E uma voz, como de trombeta, falou: sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois destas hão de acontecer. Se você se atentar no capítulo 1, vai ver que vai estar falando a mesma coisa. Só que antes
de falar que as coisas que depois dessas hão de acontecer, ele fala as que são e as que têm visto. Ou seja, cadê elas? Sumiram. Ele escreve a igreja. E agora, as demais coisas, aí sim, ali vai estar começando o quê? O Apocalipse. Porque ali vai estar começando a perseguição dos judeus. Aliás, primeiro o trato, né? Pacto que eles vão fazer com a morte, sem saber que vão fazer esse firme pacto no início, né? Que fazem um pacto de uma semana, que são os 7 anos, mas na metade desses 7 anos, são os 3 anos e meio, e vem a outra besta, né? Que é o anticristo, e se levanta e vai falar que ele próprio é Deus. Então, é uma coisa bem delicada. Então, nós temos que descansar em paz quanto a isso, como Paulo escreve, para a gente não se mover da nossa maneira de pensar, para o que a gente não esteja com medo, não esteja afoito. O mundo está esperando paz, mas o mundo, quando disser finalmente a paz, sobrevirá repentina destruição. Isso está em 2 Tessalonicenses 2 e 1 Tessalonicenses 5, que é onde a gente vê que o mundo está esperando paz, mas eles só vão ter paz por quê? Porque em Tessalonicenses 4 está falando do quê? Do arrebatamento da igreja. Tessalonicenses 4, a igreja é arrebatada, e Tessalonicenses 5, Paulo está escrevendo para eles não ficarem preocupados quanto à vinda do Senhor aqui na terra. Porque nós não vamos estar aqui para a vinda do Senhor aqui na terra. Porque quando ele vier, ele não vem mais como um cordeiro. Ele vai vir aqui agora como aquele lá que tem cabelos brancos, uma espada afiada de 2 gumes que sai da sua boca, que é a sua palavra. Então, a gente vê que algo que ele vai julgar as nações, ou seja, tudo isso a gente tem que entender que a vinda do Senhor é diferente da sua vinda nos ares para buscar a sua igreja. Entenda isso. Porquanto dizeis, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Olha só, quem está dizendo tudo isso é a própria Laodiceia. Laodiceia, ela se acha assim, porque dizeis. Então, ela está dizendo dela mesma, o que ela se acha dela. Ela fala que rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Ou seja, Laodiceia é um testemunho que se acha a última Coca-Cola do deserto, o último biscoito do pacote. Ela se acha, sabe? Não, o culto hoje foi uma bênção. Ai, nossa, a campanha da igreja, tudo isso, o Senhor não está nesse testemunho. Só lê a palavra de Deus e você vai entender, se você realmente tiver o Espírito da verdade que te guie em toda a verdade. Orar ao Senhor e pedir entendimento, como tu fala em Tiago 1 fala, se alguém tem falta de entendimento, peça a Deus, peça porém com fé, não duvidando de nada. Então, Tiago 1, a partir do versículo 5, vem falando isso. E muita gente não gosta desses versículos que falam que a gente tem que realmente pedir ao Senhor para poder ter entendimento, porque o Senhor nos guia, mas também não devemos ser como o homem vacilante, aquele que quer só satisfazer a sua curiosidade. Não, eu quero saber, mas só para saber. Não, isso aí não é comigo não. Então esse é o testemunho de Laodiceia. Quando a gente vê alguma coisa na Bíblia, não, mas eu prefiro, sempre foi assim. E isso é que é triste, que o homem quer sempre ficar nesse, não, mas essas são as tradições que o homem vai envolvendo, vai acrescentando, vai colocando. Então, a gente vê que o homem,
ele prefere seguir as tradições dos homens do que seguir a palavra de Deus. Devemos seguir a palavra de Deus. Então, na natividade. E de nada tenho falta. Então, ela não tem falta de nada. E não sabe que és um coitado e miserável e pobre e cego e nu. E agora é o Senhor que está falando todas essas coisas, que ela é pobre, ela é miserável, cega, nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo, para que tenha riquezas e vestes brancas, para que te vista e não seja manifesta a tua vergonha da tua nudez, e colírio a fim de ungireis os teus olhos, para que veja. Agora, de todas essas coisas, ela precisa muito mais, sabe de quê? De colírio, para poder ver, para ver o estado que ela está, que ela não consegue ver. Tudo isso aqui que o Senhor fala, que ela precisa comprar ouro refinado dele, e a gente sabe que não tem como você compra alguma coisa do Senhor. Compre a verdade e não venda. Como é que você compra a verdade do Senhor? Só por meio da fé, por meio de crer na palavra. O que é verdade? A verdade, Pai, a tua palavra é verdade. Leia João 17. No versículo 17 está bem claro. Então essa palavra é a verdade. Então o Senhor quer que ela compre, que ela use o colírio, né? Que ela possa ver, mas ela não está vendo, não está nem aí. E eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Entenda, a correção é amor. E muita gente, quando começa a falar de correção, as pessoas não, e começam a fugir. Você não vê as pessoas se atentando para a correção. A gente vê em 1 Coríntios 5 que já haviam muitos fracos, enfermos e muitos que já dormiam. Muitos cristãos perdem a vida, não perdem a salvação, perdem a vida, o templo carnal, o templo do Espírito, como também fala em 1 Coríntios 3, em 1 Coríntios 5, que aquele rapaz que foi entregue, que o apóstolo Paulo manda ser entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Em 1 Coríntios 3, fala que nós somos templos do Espírito Santo. E se alguém destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. O quê? O templo. Ou seja, um cristão ele pode perder sim a vida. Além de perder primeiro a comunhão, ele pode perder também a vida por estar andando de uma maneira errada, estar sujando o nome do seu pai aqui. Então ele é cortado como testemunha. Ele volta mais cedo para casa, porque nós somos sal da terra. E se um sal se torna insípido, nem para pisar serve. Ou seja, o mundo vai fazer gracejos com a cara dele e nem pisar nele, mas vão querer falar assim, pobre coitado, que eu vou pisar nisso aí? Já está morto. E um cristão que vive segundo a sua carne é um cristão realmente que está dando um péssimo testemunho, que não está vivendo para Cristo, ele está vivendo para si mesmo, ele está vivendo para os seus desejos. Não, mas o que eu acho, não, mas meu coração não fala isso. Não siga o seu coração, siga a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus está dizendo isso, mas eu não estou sentindo de fazer isso. A palavra de Deus fala, então ignora os seus sentimentos e faz o que a palavra de Deus fala. Então, se atenta à palavra de Deus. Então aqui, né? Então ele fala aqui que castiga a todos quanto ama. Então, novamente, a gente também tem Hebreus 12 que fala sobre isso, fala sobre que todo que está sob correção porque é filho, e ele corrige a que ama. Aí ele pega e fala, todavia, ou seja, a correção
é divina, é por amor, é para nosso entendimento, melhor entendimento. Então, nós sabemos que a correção é uma coisa boa. Então, se somos corrigidos, então porque somos filhos, e se não somos corrigidos, é porque somos bastardos. Então, dê graças a Deus toda vez que você for corrigido. A gente sabe que a correção ela pode vir de várias maneiras. Ela pode vir por doença, como a gente vê em 1 Coríntios 5, fala que é por isso que tem muitos fracos, enfermos, então em muitos que já dói. Então a correção, tudo isso faz parte da correção. Não confundam, o irmão tá doente lá na igreja lá, e então ele aprontou alguma coisa. Não, porque tem provações também. E as provações também podem vir por meio de doenças, enfermidades. Nós não podemos julgar e falar que a pessoa tá sendo corrigida. Não, o Senhor sabe. A gente não deve estar opinando sobre isso. A gente deve estar atento, sim, mas não. Agora a gente tem que ver se a pessoa como ela está andando. E realmente, se a gente vê um irmão andando de maneira errada, como a palavra de Deus fala, devemos o quê? Aconselhar ela, pegar e chamar ela a atenção. Ô irmão, tá errado tal. Ela não quer ouvir, ela quer continuar andando errado. Como a palavra de Deus fala, devemos largar ele de mão. Então, deixa ele que o Senhor corrige ao que ama, tá bom? Se, pois, zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Então o Senhor pede primeiro, né, para ser zeloso e arrepender. Arrepender de quê? De não estar fazendo a vontade dele. De estar, mas eu não concordo. Faça a vontade de Deus, o que está escrito na palavra. E aí ele começa no 20, né? Eis que estou à porta e bato. Ou seja, o Senhor não está dentro desse testemunho. Pode ser qualquer denominação, não está. O Senhor não está. O Senhor não está. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, é individual. O Senhor está batendo na porta por meio do seu Espírito Santo, por meio da sua palavra. A gente, quando entende, ouve, e olha, a palavra de Deus está falando para mim me apartar do erro, do engano. Nós devemos nos apartar do erro e do engano. Então, o Senhor, ele fala o quê? Para a gente estar atento, devemos ouvir. Vamos rapidinho lá em... Aqui, achei. 2 Timóteo 2. Aonde que, a partir de 19, né? A gente tá falando desse versículo, mas esse é muito bom, por quanto esse versículo 19, ele é um divisor de águas, novamente. Ele vai falar assim, vamos lá. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Então, permanece tendo selo o quê? O fundamento de Deus. Então, qual o selo? O Senhor conhece os seus, e aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, o Senhor conhece, ou seja, tem joio? Tem, mas o Senhor conhece quem é e quem não é. E aí ele vai começar o 20. E ele pede já, né, no 19, para apartar da injustiça, da iniquidade, todo aquele que professa o nome do Senhor. Se você professa o nome do Senhor, aparte-se de qualquer coisa que não está na palavra de Deus.
Peça de teatro. Nossa. A gente pega e vê mulher que ensinando na palavra de Deus. Pelo contrário, a palavra de Deus fala que não permito que a mulher ensine. Então, não, a palavra de Deus não permite. Se a mulher, na igreja, Paulo fala que a mulher deve estar calada. Não, mas isso era porque as mulheres, naquela época, lá em Corinto, isso não está na Bíblia. Isso é invenção de homem. Isso é preceito de homem. É coisa invenção de homem. Vá pela palavra de Deus. Se alguém se considera profeta, reconheça que as coisas que vos tenho escrito são mandamentos do Senhor. Leia 1 Coríntios 14 e veja se não está escrito isso. Mas isso é coisa de Paulo. Eu te falo uma coisa. Se você acha que Paulo ele pode colocar a opinião dele na palavra de Deus, realmente a Bíblia não é a palavra de Deus. Pelo contrário, a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus dá testemunho do apóstolo Paulo, falando para Ananias que ele é um vaso escolhido para padecer pelo evangelho. Como a gente abre lá em Atos 9 e leia e veja que ele é escolhido por Deus, ou seja, por Cristo. Ou seja, se você pegar e falar que Paulo fez errado, Cristo escolheu mal. E em 2 Pedro 1, fala que nunca a palavra profética foi feita por vontade do homem, mas Deus que escreveu por meio dos seus servos inspirados pelo Espírito Santo. Isso está em 1 Pedro, está no 2 Pedro 1, a partir são os 3 últimos versículos. Leiam. Aliás, leiam a Bíblia toda, peguem a palavra de Deus, façam como os de Bereia, pesquisem. Paulo chegou lá e apresentou para eles o Evangelho e veio falando com eles, e eles não acreditaram de cara. Eles pegaram a Bíblia, pegaram a Escritura, pegaram os livros e começaram o quê? A pesquisar, conferir se o que Paulo falava estava de acordo com as Escrituras. Nós hoje temos a palavra de Deus terminada, concluída, a Bíblia. Então, não tem como a gente pegar e falar que, não, Paulo escreve em 1 Coríntios 4, no versículo 6, e que essas coisas ele aplicou figurada a ele e a Apolo. Ele está falando dessas questões de divisão, de botar homens à frente, que a gente vê muito sobre isso. Ele fala que ele colocou figuradamente para que com eles aprendesse a não ir além do que está escrito nas Escrituras. Ou seja, tá na Bíblia, faz. Não tá, não faz. É duas coisas que o cristão tem de errar. Ou ele peca para mais, ou ele peca para menos. A palavra de Deus, as Escrituras, as coisas de Deus são sobre medida. Nós precisamos de ter uma balança. Aliás, precisamos de ter uma balança, não. Nós temos uma balança que ela funciona plenamente, que é o Espírito Santo de Deus que habita dentro do cristão. Então o cristão, ele sabe quando ele está passando da palavra e ele sabe quando ele está faltando com a palavra. Então isso não é desculpa. A própria palavra de Deus é o marcador que mostra, você está falando coisa demais, ou senão você está faltando, você botar isso na sua vida. Então nós temos que entender que a palavra de Deus, ela é sim uma balança na nossa vida, que o Espírito Santo é sim uma balança de precisão absoluta. O que nós temos que entender uma coisa, que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, o qual o Senhor nos deu, e a palavra é a verdade. Ou seja, com esses dois a gente vai andar alinhado, a gente vai andar correto, a gente vai andar certo, porque nós por nós mesmos vamos andar ou para mais ou para menos, porque não adianta, igual farmácia, negócio de manipulação, que tem que ter precisão nas coisas.
a palavra de Deus tem que ter precisão. Por isso que Paulo fala com o Timóteo para ele saber dividir, repartir bem toda a palavra de Deus, ou seja, por meio do que? Da própria palavra e do Espírito Santo. Nós sabemos a fazer isso. Então, temos que confiar na palavra de Deus e tendo a ciência de que o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos guia nessa palavra. Então, aí começa no 20, né? Depois que ele abriu esse divisor de águas, mostrando que, o Senhor conhece os seus. O joio eu não quero papo. Agora eu estou falando com cristãos. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro ou de prata, mas também de madeira e de barro. E uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Se me falar que um cristão ele quer ser vaso para uso desonroso, é mentira. Ninguém quer ser. Todo cristão quer ser o quê? Útil ao Senhor. Então, os vasos de prata e de ouro estão sendo aqueles vasos de honra. E os vasos de madeira e de barro, eles estão sendo o quê? Os vasos de desonra. Todos eles são o quê? Cristãos verdadeiros, salvos, não perdem a salvação. Mas uns estão andando com bom testemunho e outros estão andando com péssimo testemunho. Se, pois, alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e útil. Olha, e útil ao Senhor. Então você quer ser útil ao Senhor? Preparado para toda boa obra. Em Efésios 2, no versículo 10, deixa bem claro que as obras que nós andamos, Deus preparou de antemão. Então temos que entender que nós somos ferramentas que Deus usa nas suas obras. E se um alicate, eu sou eletricista, e quando eu tinha dois alicates para mim trabalhar, e eu tinha aquele alicate que estava mais amolado, que estava com a dentição melhor para poder apertar o fio e tal, e aquele ali era um alicate que eu estava trabalhando do dia a dia. E tinha um outro alicatezinho mais cego, com os dentes já meio... ele já estava com folga, e daqui a pouco, quando eu precisava cortar um prego, cortar um parafuso, eu pegava qual alicate? Eu pegava o alicate já estava já surradinho. E assim se alguém não está se purificando, não está se amolando, não está ficando uma ferramenta útil para o Senhor, vai ser usada para serviços que de baixa qualidade. Agora, aquela ferramenta que está alinhada, que está direita, ela vai ser usada o quê? Ela vai ser usada para coisas boas. Assim também é igual dentro de uma casa. Você tem uma vassoura, botar a vassoura, porque aqui em casa assim, tem a vassoura para varrer dentro de casa e tem a vassoura para varrer o quintal. Igual, eu não pego a vassoura do quintal e boto para varrer dentro de casa. Por quê? Porque eu vou estar trazendo sujeira para dentro da minha casa. E não vou pegar de jeito nenhum a vassoura que varre o meu piso, de onde eu piso, onde eu ando descalço dentro de casa. Eu vou varrer o quintal. Por quê? Vai trazer sujeira para dentro da minha casa quando eu for varrer de novo. Então, nós temos que nos manter aptos para o Senhor poder nos escolher para toda boa obra, para todo serviço útil, agradável a Ele. Aqui 22, né? Foge também das paixões da mocidade e segue. Então a gente deve fugir das paixões da mocidade. Mas já tem idade, não tem mais paixão da mocidade. Paixão da mocidade são essas coisas que nos atraem. E Timóteo era novo, jovem, e certamente quando a gente é mais jovem, mais coisas vão nos atrair. A gente vai querer ter riqueza, a gente vai querer logo
ter um bom carro, uma casa. A gente não é que não possa ter, tá bom? Não é que não possa ter. Um cristão, ele não é privado de ter certas coisas, mas ele não está pensando somente nas coisas materiais. Ele está pensando até nas coisas materiais, mas como ele pode usar as coisas materiais que o Senhor colocar na vida dele para dar um bom testemunho, para poder fazer a obra do Senhor crescer. Aí sim, entende? Compreende isso. Então, 22, de novo. Foge também das paixões da mocidade e segue. Então, devemos seguir. E segue a justiça. Então, devemos seguir a justiça. A gente sabe que a justiça do Senhor é que nós somos justificados e a justiça provém dele. Então, devemos seguir a justiça e a fé. Então, a fé que não é nossa, é dom de Deus, devemos seguir a fé, o amor. Então, o amor é do Senhor, amor dado. Deus nos deu o seu Filho, olha amor aí. Então, é o amor dado, o amor que o Senhor Jesus, ele subiu naquele madeiro de uma cruz para morrer por nós. Esse é o amor de Cristo para conosco. Então, seguir esse amor de não pensar mais, pela minha vida eu tenho que ser feliz. Não, eu tenho que fazer o que o meu Senhor fez por mim. Claro que não estou falando para a gente se crucificar, pelo amor de Deus, mas todavia, querer fazer, a minha vida não me interessa mais, a minha vida é do Senhor, como Paulo fala, a vida que eu vivo agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu acho que é Gálatas, não tenho certeza, acho que é Gálatas 2, depois dá uma conferida e leia a Bíblia. E a paz com os que? Então, a paz. Então, o Senhor Jesus fala, vos deixo a minha paz, não a vou dou como o mundo a dá. Então, não é a paz do mundo, é a paz de Cristo. Com os que? Olha só, é com, não é os que, mas é com os que. Então, tem outras pessoas que já ouviram o Senhor bater a porta e devemos seguir com esses, tendo comunhão com esses. Com esses o quê? Irmãos, esses que são vasos úteis para a boa obra. De coração puro, invocando o Senhor. Sabemos que o nosso coração puro, porque Cristo nos purifica pela lavagem da água, pela palavra, como está em Efésios, se eu não me engano, é 20, do versículo 20, Efésios 5, eu acho que é 22, mas leia também, nós temos que ler a palavra de Deus, nós temos que nos ocupar com a palavra de Deus. A palavra de Deus é água, e a água que nos purifica, que nos lava. Vamos, inclusive, até melhor, a gente vai lá em Efésios 5. Começa no 22, né? Onde ele está falando sobre vós, mulheres, que está falando que a mulher é uma figura da igreja, por isso que a igreja não ensina, tá? A igreja é uma figura da mulher e a mulher não ensina. Então, essa história de a igreja ensinar, isso não existe. Não existe. Ah, 26. Versículo 26. A fim de a santificar, tendo a purificado com a lavagem da água pela palavra. Então, temos que entender que essa palavra que nos lava, então, é essa palavra que nos purifica. E a gente consegue entender pela palavra de Deus que aqueles lava-pés lá de João 13, que o Senhor Jesus fez para os seus discípulos, é justamente isso. Não é pegar uma bacia, uma água, um pano para secar. Não. Ali o lava-pés é isso. Porque o nosso caminhar por esse mundo, nós já estamos limpos uma vez
de uma vez por todas, para sempre, eternamente. Mas o nosso caminhar aqui faz com que a sujeira desse mundo se acumule em nossos pés, e nós temos sim que lavar os nossos pés, ou seja, os nossos irmãos, nós devemos lavar os pés uns dos outros, nos abaixar para poder levar a água da palavra aos pés dos nossos irmãos. Então, nós devemos fazer esse serviço de servo, de estar servindo a nossos irmãos. Muita gente quer se engrandecer fazendo leitura da palavra, isso entendo que está ministrando uma palavra é somente estar servindo, estar fazendo a vontade do Senhor. Então, é o que? Alimentando, alimento, é alguém que está servindo uma mesa. Eu dou graças a Deus por Ele me permitir de poder estar servindo de quem realmente está com fome e realmente quem está com carrapichos para poder ser limpo. Então, a palavra de Deus que nos lava, a palavra de Deus que nos nutre. Então, nós temos que comer, que beber, temos que nos limpar todo dia. Hoje eu tomei banho, hoje eu almocei. Então, todas essas coisas são úteis. Então, do mesmo jeito que a gente faz isso com o nosso homem exterior, a gente também tem que cuidar do nosso espírito, da nossa alma. A gente tem que se encher da palavra de Deus, a gente tem que limpar. Todo dia a gente tem contato com esse mundo por meio, mais que eu não saia de casa, quando eu abro meu telefone, eu tenho contato com o mundo. Quando eu ligo a TV, eu tenho contato com o mundo. De um jeito ou de outro, o mundo sempre vai estar entrando dentro de mim. E a água da palavra vai me lavando, vai limpando, vai tirando toda essa crosta, essa craca que fica debaixo do barco. O navio, ele fica com craca. Daqui a pouco ele está lento. Então, tem que ser tirado do navio, encostado. Tem navio que é muito grande, eles não tiram ele de dentro d'água. E vem mergulhadores e com equipamentos e tiram aquela craca para ele voltar a ter velocidade. E a palavra de Deus nada mais é do que algo que uma espátula é o produto que vai ser usado para retirar essas cracas que ficam no cristão, que deixam ele o quê? Pesado, que ele não consegue, não ter força, não tem ânimo para abrir a Bíblia, pegar a palavra de Deus e ler. Então, todavia, nós temos que nos ocupar somente com a palavra de Deus. Então, quando pegamos e começamos a nos ocupar com as coisas do Senhor, fazer a vontade dele, claro, não estou falando que a gente tem que deixar de trabalhar, sustentar a nossa família, mas prioridade é, poxa, se eu trabalho, eu não posso tirar meia horinha, uma horinha para o meu Senhor. Então, mas eu saio muito cedo, você dá tempo, você tem tempo para poder mexer no celular. Então isso não é desculpa. Se você tem tempo para mexer no celular, o tempo que você usa para mexer no celular, encaixa pelo menos o Senhor em um tempinho que seja desse, porque é assim que o amor do Senhor, pela lavagem da água, ele vai sendo restaurado. A gente vai sendo restaurado, um pouquinho que seja, que a gente tem contato com essa palavra, isso vai nos dando um ânimo. A palavra de Deus é o nosso remédio, porque o cristão ele pode sim ficar doente espiritualmente, e tudo por causa desse mundo. Ele começa a olhar para as questões desse mundo, ele começa a olhar para a política desse mundo, ele começa... E a palavra diz que o quê? A gente não deve se preocupar com esse mundo, que esse mundo é de quem? Esse mundo já é do maligno. O Senhor Jesus, em nenhum momento, ele rogou pelo mundo, ele rogou por nós. Ele falou, eu rogo pelos meus, mas não rogo pelo mundo. Então a gente tem que entender isso. Vamos em 1 João 2. Então, aqui, ó, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está
nele. Então, não adianta a gente querer amar o mundo. Então, a gente não deve amar o mundo. Nem o que há. Nós estamos no mundo. Como a palavra de Deus fala, nós somos o quê? Peregrinos. Nós somos forasteiros. Então, não temos que nos ocupar com o mundo. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência é o nosso extremo desejo, vontade de ter algo, a vontade de melhorar o mundo, vontade de melhorar o Brasil. Vamos votar, vamos melhorar. Não convém, não é, o mundo já é do maligno. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não vem do Pai, mas sim do mundo. Então, todas as coisas, desejo de ter um mundo melhorado, a palavra de Deus fala que vai só piorar mais e mais. E no momento que eles falarem que a paz mundo, que vai ser o momento que a igreja vai ter ido embora, que vai haver apostasia, tal como nunca houve. Vai ser quando? Quando a igreja sair daqui. E aí o que acontece? Sobrevirá repentina destruição, como está escrito. Leia 1 Tessalonicenses 5 fala sobre isso. Ou seja, quando os homens aqui da terra fazem finalmente a paz do mundo, esse momento vai ser o 2 Tessalonicenses 2, quando houver apostasia. Quando 1 Tessalonicenses 4, quando a igreja é arrebatada. Lá em Laodiceia, em Apocalipse 3, quando Laodiceia o quê? É vomitada. O Senhor tira a igreja, ele dispensa o quê? O testemunho da cristandade, da casca. Não quer a palha. O Senhor não quer a palha. A semente sobe. A palha vai ficar aí. O trigo ele pega porque é dele. Agora, o joio só tem casca. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, essa é a palavra de Deus. Então, novamente, ora, o mundo passa, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, novamente, por que me chama Senhor, Senhor e não faz o que eu vos digo? Como a gente começou lá em Lucas. Vamos dar uma olhada rapidinho para um compilado de versículos onde mostra que esse mundo aqui a gente não deve perder tempo nele aqui, né? E para a gente poder ter melhor entendimento, para a gente terminar aqui o nosso vídeo aqui, para vocês terem um bom entendimento. Vamos lá para Timóteo. 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Estamos nos últimos dias. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, avarentos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então aqui ele está falando do mundo, não. Ele está falando de pessoas que professam ser cristãos, se professam o Senhor. Paulo não está tratando aqui, entenda que isso aqui é uma carta. Isso aqui é 2 Timóteo 2.
a 3, a gente está vindo de 2 Timóteo 3, onde ele fala para se purificar dessas coisas. Ou seja, ele está falando de tempos trabalhosos. Muito cristão acha que ele está falando de mundo aqui. Ele está falando do testemunho da cristandade, do testemunho que está caído, que é o testemunho de Laodiceia. Aí, traidores, avarentos, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Olha só, tendo a aparência de piedade. Então, esses homens eles vão ter o quê? A aparência de piedade. Entende? Mas negando-lhe o poder, afasta-te destes também, também destes. Então devemos nos afastar desse testemunho podre dessa cristandade. Porque destes números são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, sempre aprendendo, mas nunca chegando ao pleno conhecimento da verdade. Aqui ele está falando, isso está muito acertado. Você vai nessas igrejas, denominações hoje em dia, o que você mais vê são mulheres ainda mais idosas e com uma certa idade, e elas servindo ali, fazendo, e muitas delas estão cegas, como fala lá em Laodiceia, achando que estão fazendo a vontade do Senhor, achando que são ricas, porque fazem a vontade do Senhor, mas não veem que são miseráveis, pobres, cegas e nuas. Mas nunca podendo chegar ao quê? Ao pleno conhecimento da verdade. Então elas têm muitas vezes, algumas têm a salvação mesmo, mas não estão conseguindo ver que estão andando errado. E assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, lembra que Janes e Jambres eram aqueles magos, aqueles feiticeiros, né, que faziam sinais iguais os do Senhor, igual os judeus, igual o que Moisés fazia por poder de Deus. Então, a gente tem que estar ciente disso. Então, assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, então assim, eles fazem as mesmas coisas. Assim também, estes resistem à verdade. Então, esses também resistem o quê? À verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Então, eles estão reprovados quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também o foi a daqueles. Então, uma hora ou outra, a insensatez deles vai ser mostrado, Senhor, como está escrito aqui. Vamos ler aqui eu gosto muito desse versículo, desse capítulo 4. Ele começa aqui: conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Aqui está falando da vinda de Cristo Jesus para julgar as nações. Ou seja, ele está falando como juiz. Então, ao cristão não entra em juízo. A palavra de Deus não se contradiz. A palavra de Deus fala que o cristão não passa pela grande tribulação. Então, é muito importante a gente conseguir entender que, opa, estou isento, não passo por isso. Então, fica tranquilo. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Por quê? Por quê? Porque virá tempo em que
não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Então, novamente, muita gente que não quer, não, mas eu não concordo com isso da palavra de Deus, não. Mas isso aí já faz tanto tempo que a gente faz desse jeito. Então, eles não querem ouvir o quê? A sã doutrina, o qual é a palavra de Deus, o qual é a verdade. Então, tendo desejo de ouvir coisas agradáveis, porque a sã doutrina não dá nenhuma, nada de premiação para a igreja aqui, nenhuma bênção material. Então, não estou falando que a gente não possa receber alguma coisa do Senhor material, mas não tem promessa de nada. As promessas materiais são o quê? São para Israel, são para os judeus. Então, eles, após o arrebatamento, o Senhor volta e vai voltar a tratar com eles. Eles estão por um tempo endurecidos. Leia Romanos 11, que fala sobre isso, porque depois que o Senhor tirar um povo dentre os gentis, ele voltará e tirará, desviará as impiedades da casa de Jacó, ou seja, de Israel. Ele vai voltar a tratar com o seu povo. Entenda isso. Então, esses homens, eles não aguentam ouvir o quê? A palavra, não aguentam ouvir a verdade. Sente comichão, coceira no ouvido. Não, isso não. Eu prefiro ficar com esse mundo. E se eu votar em alguém, vai melhorar esse mundo. Não, isso daí é uma coisa que não concordo, não. Não, esse Deus aí, não. Deus tem que dar um mundo melhor pra gente. Não. Isso que o homem quer. Então, com isso, o que ele faz? Eu tenho que procurar alguém que fale algo que eu goste. Então, ele vai ajuntar, vai procurar falsos mestres que falem coisas agradáveis. Então, isso me agrada. Aí, agora sim, poxa. Esse sim, é homem de Deus. Que palavra bonita. Não. Antes estava falando as coisas ali que não estava concordando. Agora ele está falando que vai me botar por cabeça, falando que eu vou ser campeão agora no mundo, que agora eu vou ter isso, vou ter aquilo. É isso que o homem quer. O homem quer saciar os seus desejos. Tudo que passa que pelo coração do homem, na mente do homem, Satanás sabe, e é com isso que ele começa a fazer a sua compra da mente do homem, falando mentira. São coisas que ele não pode entregar, mas ele promete. E não só desviarão os ouvidos da verdade. Então, não só desviarão o ouvido da verdade. Então, qual é a verdade? Pai, a tua palavra é a verdade. Mas se voltarão às fábulas. A gente vê, tem outra passagem que fala em outro lugar, que fala sobre as fábulas judaicas. Ou seja, vão começar a buscar as coisas no judaísmo e querendo aplicar essas coisas do judaísmo na igreja. Ou seja, são fábulas, são coisas que não tem nada a ver. Tem coisas que o homem aplica de fábula da ciência, fábula de não sei o que. Sabe? É triste ver a bagunça que tem ficado. E agora, o que fala a sã doutrina? Tu, porém, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Isso faz parte dessa doutrina. Essa é a verdade. Isso faz parte dessa doutrina. Sofrer sem poder, sem reclamar. A palavra de Deus fala que importa que sejamos contristados com várias provações. 1 Pedro
1, né, a partir do versículo 6 começa a falar, Pedro vem falando, né, que a gente tem a salvação que não se pode puxar, imarcessível, e aí daqui a pouco ele fala o quê? Que importa que agora, por um pouco de tempo, só um pouco de tempo, sim, o pouco de tempo que nós temos nessa carne, o nosso pouco de tempo de vida, porquanto nós temos uma eternidade para desfrutar na companhia do nosso Senhor. Quer coisa melhor? Então a gente vê aqui. E a gente vê, né? Aí Paulo falando, muita gente quer ser apóstolo, ricão, isso aí da grana, roubando as ovelhas. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, aqui é Paulo falando, ou seja, ele estava realmente vivendo como um cristão, um servo de Deus. Ele não estava se preocupando. Vamos voltar aqui para o 2. E aqui a gente leu o 2, né? A partir de 19. Mas vamos ler aqui rapidinho esses versículos aqui. Ele falando com Timóteo, né? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É o que nós devemos fazer, nos fortificar na graça. E o que de mim ouvistes de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Aqui ele está falando sobre ensinar, e igualmente ele faz com Tito. E eu creio, eu não sei, tá? Isso aí é um achismo meu, mas eu creio pela palavra que tanto Timóteo quanto Tito, eles tinham um dom de mestre para ensinar a palavra de Deus. Mas o interessante é que, mesmo assim, Paulo manda ele fazer o trabalho de um evangelista, como a gente viu no outro capítulo. Então, a gente vê que todos nós temos esse dever de fazer o trabalho de evangelista, independente se somos, se temos dom disso, daquilo. O importante é fazer a vontade de Deus, é sermos vasos úteis, pronto para todo bom serviço, para toda boa obra. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Então Paulo está chamando ele para sofrer. E a gente sabe que Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós também somos chamados para sofrer. E aqui ele fala, como ele falou, né, para transmitir a homens idôneos que queiram aprender, quero transmitir essas palavras. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, nenhum soldado em serviço, ele deve se intrometer com negócios que dessa terra, dessa vida. Ou seja, esse mundo, temos que votar tal. Não se intromete. E também, se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. O que é lutar legitimamente? Conforme a regra, conforme o que está escrito, conforme a palavra de Deus. Então, nós temos que lutar conforme a palavra de Deus, com as armas que o Senhor nos deu. Ou seja, temos que orar nas regiões, a nossa luta é nas regiões celestiais, como está escrito, em oração. Então, nossa luta é de joelho. Nós temos coisas materiais palpáveis para fazer para o Senhor aqui na terra? Temos.
Mas se não começarmos por esse serviço de leitura da palavra, de oração, nem tenta começar. Nem tenta começar. Vai estar fazendo a sua vontade. Primeiro entenda o que você deve fazer para o Senhor. Não começa a fazer. Primeiro pergunta a Ele, Senhor, o que queres que eu faça? Primeiro faça igual Maria. Maria estava aos pés do Senhor, aprendendo da palavra de Deus. E Marta estava inquieta com muitas coisas. As duas irmãs de Lázaro. Leia, está nos evangelhos, não me lembro aonde. E ela está lá alvoroçada e fala, Senhor, fala com minha irmã para vir me ajudar. Estou com muito serviço. E aí o Senhor fala, Marta, Marta, anda muito inquieta com muitas coisas, mas uma só é importante, a qual Maria escolheu e ninguém tirará dela. Ou seja, a mais importante é aprender da palavra de Deus, ainda mais do próprio Senhor. Então, o melhor colégio para nós estarmos agora para aprender a palavra de Deus é o colégio de Maria. É esse aqui, aos pés do Senhor. Pega, ó, a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia e, ó, começa a ler. Senta aos pés do Senhor, ora a Ele, pede Ele para te dar entendimento. Pede, fala assim, eu não entendo, pede seu entendimento. Então, todo o tempo, primeiro fica aos pés do Senhor, depois vai chegar a hora que Ele vai te dar a instrução, vai, faz e faça. Siga Ele. O lavrador, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Muita gente fala que quer aproveitar esse versículo, né? Ah, tá vendo? Ó, eu tô trabalhando, agora eu tenho que eu me usufruir. Não, não é isso não. A gente vai ser sim os primeiros a gozar do serviço. É muito bom quando a gente prega o evangelho, a gente fala da palavra de Deus, instrui irmãos, instrui e a gente vê a pessoa realmente e tá usufruindo, a pessoa, sabe, se converter, a pessoa, porque isso a gente sabe que tudo que a gente faz aqui é para o Senhor e isso é que nos dá alegria e realmente a gente chega a usufruir de tudo isso por quando é muito contente, é muito, sabe, prazeroso saber que eu estou fazendo algo para ganhar coroas, para ganhar galardões que eu irei jogar aos pés do meu Senhor, porque toda obra que eu fizer aqui, Deus, o meu Pai, preparou para que eu andasse nela antes da fundação do mundo. Vamos dar uma olhadinha nessa passagem? Efésios 2. Não vou perder a viagem, não vou ler o 8 e 9, né? 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, a fé não vem de nós, é dom de Deus. Então, somos salvos pela graça, por meio da fé. E a fé não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras. Opa, não vem das obras. Ah, tem que ter obra. Não vem das obras. Para que ninguém se glorie. Então, não vem das obras para que ninguém se glorie. Lá em Romanos 11, no versículo 6, fala que se é por graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou. Então Deus preparou para que andássemos nelas. Então essas obras são de Deus. A obra de um incrédulo não é obra de Deus, porque um incrédulo, ele não tem como andar nas obras de Deus.
Por mais que ele faça caridade, ele visite, ele faça, sei lá, faça o que for, mas ele está morto e ele não faz obras de Deus. As obras de Deus só faz quem está em Cristo. Então, com a palavra que fala, criados em Cristo Jesus. Se não for uma pessoa que recebeu, nasceu de novo, nasceu de Cristo, porque por meio da morte de Cristo veio a nossa vida. Entenda que a igreja, ela saiu do lado do Senhor Jesus. Assim como do lado da costela de Adão saiu a mulher, saiu Eva, assim também no sono da morte ali, né? Quando Cristo teve o seu lado furado, ali ali aquilo tudo ali é o projeto da igreja. Sabemos que a igreja ela foi fundada somente em Atos 2, que a igreja realmente ela vai começar a existir, mas tudo isso, todo esse serviço que o Senhor fez do sacrifício na cruz, ele nos salvou, nos lavou, nos remiu. Então é maravilhoso tudo isso quando nós conseguimos entender que as coisas do Senhor são perfeitas. Para terminar, vamos dar uma ida em Pedro e depois em Judas. Agora deu branco agora. Onde... 2 Pedro. Isso. 2 Pedro 2. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente, novamente, esse ponto é muito importante, encobertamente, heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Como é que é esse negando o Senhor? É falando que não, o Senhor ele salva por graça, mas tem que fazer isso, aquilo outro para não perder a salvação. Tudo isso é estar negando o Senhor. Isso é ser inimigo da cruz de Cristo. Isso é o que Paulo ele prega em Gálatas. Ele chega lá falando que sobre o evangelho anátema, onde ele está, sabe, triste demais. Ele fala com lágrimas nos olhos, como ele fala em Atos 20, que depois da partida dele, do lado de fora viriam lobos que atacariam, dispersariam o rebanho, e de dentro homens que se levantariam querendo levar os discípulos após si, querendo tomar o rebanho para si. Vamos lá, o 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Então, qual é o caminho da verdade? Nós sabemos, a palavra de Deus não é aquela igreja tal, a denominação tal. O caminho da verdade do Senhor Jesus é a palavra de Deus. Então, todavia, nós temos o quê? Nós temos Cristo, nós temos a palavra, mediante essa palavra que Ele nos deixou. Nós temos acesso à verdade, essa palavra da verdade. Temos o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade. Então é o que nós temos e isso nos basta. Isso é a graça de Deus. Isso nos basta. Por essa palavra, por esse Espírito que habita em nós, nós conseguimos entender tudo que o Senhor tem para nós, para nos oferecer. E muitos acham assim, só Cristo, só a palavra dele, só. Isso não é só, isso é mais do que, sabe? Eu fico triste quando eu escuto as pessoas não entendendo uma coisa tão, sabe? Vamos ler o 3 também, não é ler só o 2, mas vou ler o 3 também. Também movidos pela ganância, a maioria movido pela ganância do quê? De dinheiro. Mas tem muitos que é movido pela ganância, não de dinheiro, mas por reconhecimento, mas por aplausos, por ego, por querer
E muita gente, quando acha que movido por ganância, acha que somente dinheiro. Não é. Tem muita pessoa que está querendo ganhar nome no mundo. Mas entenda, se o que você está pregando, o evangelho que você está pregando, está te dando nome, tá errado. Se você está chamando atenção para você, tá errado. Tenta fazer igual o João falou. Importa que eu diminua e que ele cresça. Não chame atenção para você, chame para o Senhor. Apresenta a pessoa ao Senhor e saia de cena. Com palavras fingidas, eles farão de vós negócio. A condenação dos quais é de longo tempo, não tarda, e a sua destruição não dormita. Então a gente vê que a destruição desses homens vai acontecer. A palavra de Deus não mente, não volta atrás. Vamos aqui em Judas. A parte 17. Entendo que esse Judas aqui não é Judas Iscariote, tá? Leiam a Bíblia, entendo que Judas tinha acho que uns 3 ou 4 aqui na Bíblia. Tem Tiago, tem sei lá quantos também. E a gente vai ter muitos nomes repetidos. Muitas vezes a gente, como assim Judas escreveu um livro? Muitas vezes a gente encontra pessoas com essa dúvida. Mas, vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas palavras já foram o quê? Preditas. Qual palavras? Os quais diziam, nos últimos tempos haveriam escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências, segundo seus interesses, segundo a sua mente. Então nós vemos claramente que esses são os que causam o quê? Divisões. Não, a igreja, ela deve ser unidade, não união, unidade, o mesmo parecer, entende? O mesmo pensamento. Como é que eu vou ter o mesmo pensamento que você? Mediante a palavra. O meu pensamento e o seu pensamento, descarta, joga fora. Vamos ver o que a palavra de Deus fala? É isso. A palavra de Deus deve nos guiar. Então, temos que ter isso na nossa cabeça. Esses são os que causam divisões. São sensuais e não têm o Espírito. Por que eles não têm o Espírito? Porque eles são joio. Porque eles não creem na salvação por graça. Muitas das vezes eles podem até crer, mas acho que eles têm que fazer alguma coisa. Entende? Eu tenho que fazer alguma coisa para me salvar. Não acredita que Cristo já resolveu esse problema. Mas vós, amados, edificai-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Entendam, orando no Espírito, não ao Espírito. Nunca, jamais se ora ao Espírito, mas no Espírito. Entenda isso, porque o Espírito Santo habita em nós. Se nós formos orar ao Espírito, estaremos orando para nós. E errado. Não podemos. Entenda isso. Vamos dar uma ideia. Eu falei que a gente ia terminar aqui, mas peguei aqui o Judas aqui, que ele falou sobre os que causam divisões. Aí não teve jeito, né? Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar e que não haja
dissensão entre vós, antes sejam unidos no mesmo parecer e no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Então está falando o mesmo que está falando lá em Judas, que devemos ter o quê? A mesma mente, o mesmo parecer, como? Mediante a palavra de Deus. Aí Paulo começa: pois a respeito de vós, irmãos meus, fui informados pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, ou eu de Cefas, ou eu de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por amor de vós, ou fostes batizado em nome de Paulo? Então nós vemos claramente as divisões já começando a surgir. Aqui não são divisões com nome de denominações, mas eram homens que estavam se levantando e falando. Alguns queriam fazer discípulos e outros estavam discípulos falando que eram discípulos desses tais homens. A gente vê claramente pela palavra de Deus. Mas Paulo pega e fala, e no 4 ele fala que ele usou o nome dele e de Apolo figuradamente, só para poder expressar, porque ele nem queria usar o nome de quem realmente estava fazendo essas coisas. Ou seja, nós temos que entender que temos que viver em unidade. A igreja é única, é uma igreja, não são várias igrejas. A gente vai encontrar a igreja na Bíblia, na palavra de Deus, vai encontrar a igreja de Corinto, de Roma, de Efésios, mas são o quê? Localidades, são regionais, sendo que são todas a mesma igreja. Não muda nada, muda só os irmãos que estão congregados naquele lugar, naquele local. É a mesma igreja, fazem parte do mesmo corpo, que é o Senhor Jesus. Então, esse corpo que é a igreja. Então, e outra coisa muito que me chama a atenção é Paulo colocar que Deus não chamou ele para batizar, então, mas para evangelizar. Que muita gente acha que o batismo é a introdução da pessoa à nova vida. O batismo é sim muito importante, é um mandamento do Senhor, o qual nós devemos fazer. A pessoa, você evangelizou a pessoa não é batizada, sabe? Oferece água a ela, batiza ela. Porquanto não é nenhuma denominação que batiza, não é. A gente na Bíblia aqui não vai ver nenhuma denominação, até porque não existia. Não vai ver o quê? Irmãos. Vai ver Paulo batizando, Pedro batizando, Filipe batizando. Então a gente vê que quem batiza são homens cristãos que batizam outros homens para virarem cristãos, que creram, ou seja, eles vão virar eles são cristãos por crer, e o batismo é só uma profissão. Os seus vão estar professando publicamente agora que eles nasceram de novo. Não é novo nascimento, é só um símbolo, é só igual a ceia. A ceia do Senhor é apenas um símbolo. É muito importante, é algo solene, mas não dá poder mágico, não faz o cristão voar, ficar mais forte. É apenas algo que a gente tem que trazer no nosso coração, que o Senhor pede para que fazer isso em memória de mim. Tudo bem? Vamos pular aqui para 1 Coríntios 3, que também ele continua, né? Ele decorre o segundo capítulo, mas aqui ele repete a mesma coisa de novo. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, com a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento e não comida sólida, porque não podeis suportar, nem agora, nem ainda agora podeis. Porquanto
ainda sois carnais, pois, havendo entre vós invejas e contendas, não sois porventura carnais e não estáis andando segundo aos homens? Porquanto, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não são apenas homens? Então, aqui ele vem trazendo novamente, lá ele fala, vem trazendo bem forte, porventura está Cristo dividido? E aqui ele chama aqueles de carnais, crianças, bebezinhos. Ou seja, eles não estão valorizando Cristo, eles estão dando valor ao que é homem. Então, hoje em dia temos denominações e cristãos verdadeiros que estão em denominações, infelizmente, eles são o quê? Carnais, criancinhas, bebês. Eles não podem com comida sólida. Por quê? Porque estão seguindo a homens. Eles não estão seguindo a vontade de Deus. E como o testemunho fala lá em Laodiceia, o Senhor não está dentro desse testemunho. Então, saia, aparte-se da iniquidade. Então, a palavra de Deus fala isso. Mas o Senhor está à porta, batendo, e busca a quem possa ouvir essa verdade. E qual é a verdade? O Senhor não está dentro desses testemunhos de denominação nenhuma. Entenda, nem nesses grupinhos que se chamam desigrejados, nem desses grupos que falam que estão ao nome do Senhor, mas tem regras de homens que tem. Entenda uma coisa, estar congregado ao nome do Senhor é viver para o Senhor, segundo a vontade do Senhor. E entenda, vai ter irmãos que vão estar congregados assim, que são o quê? Que são aqueles irmãos que a gente deve seguir com eles, não seguindo eles. Entende? Como a gente leu lá em 2 Timóteo 2. Com os que, de coração puro, invocam o nome do Senhor. Então, isso eu não vou falar, vai congregar em tal lugar. Não. Isso é entre você e o Senhor. Pergunta ao Senhor onde Ele tem colocado o seu nome. Entende? E o Senhor vai revelar para você se você realmente está com vontade de seguir ao Senhor. Leia a palavra de Deus. Não deixe ser enganado por homens. Leia a palavra de Deus. Siga a verdade. Lembra? Siga a verdade. Siga a paz. Siga o amor. Então, esses são os sinais para você saber como vai seguir junto com os que. Com os que. Não é seguir os que. Eu vou seguir esses irmãos, então que eles estão dando certo. Não. Com os que. De coração puro, invocam o nome do Senhor. Então, siga a paz. Qual paz? A paz que o Senhor Jesus nos dá. Com os que? Tá, meu pai. Não, o paz do Senhor Jesus é diferente. Vos deixo a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dá. A paz do mundo é totalmente diferente da paz do Senhor. A gente passa por aflições, tribulações, mas a gente tem paz em saber que o Senhor todo o tempo está conosco. Ele está com todo aquele que Ele ama. Ele está com nós. Independente se estamos passando por tempestades, tá bom? Só que a gente já chegou aqui, minha mulher, aqui que é muito bom. Versículo 6. Ora, irmãos, estas coisas eu apliquei figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se ensoberbeça a favor de um contra o outro. Então a gente tem bem claro, em um versículo só, versículo 6 aqui do capítulo 4, que ele escreveu essas coisas figuradamente a ele Apolo, ou seja, eram outros irmãos nome de outros irmãos que estavam querendo se levantar
como líderes, ou homens que estavam querendo levantar esses irmãos como líderes. E aqui ele deixa bem claro, né, todas essas coisas, para a gente não ir além do que está escrito. E lá em Pedro, eu falei que ia terminar aqui, mas vamos lá é 2 Pedro. Aqui, a partir do 19. E temos ainda mais firme a palavra profética, e qual bem fazei em estar atentos, como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em nosso coração. Aqui ele está falando do nosso arrebatamento, até que o Senhor venha. Ou seja, a gente aguarda a estrela da alva, que é aquela estrela que ela sai antes que ela está ali no céu brilhando quando amanhece, antes do sol raiar. Ou seja, o arrebatamento da igreja acontece antes da vinda do Senhor. Isso é magnífico. Então ele deixa bem claro essa instrução aqui, que Pedro também está falando sobre o nosso guardar o Senhor, né? E está falando sobre estar com uma pequena luz, né? Andando onde ela só clareia o local que a gente está, que é a palavra. Ou seja, o passo que a gente dá é no escuro. Ou seja, é um passo de fé. A gente não sabe, mas a palavra de Deus fala: pisa, pode pisar, tem firme na frente. A gente vai com medo e tudo, mas quando a gente pisa, o pé para. Ai, Senhor, obrigado. E realmente isso é um passo por vez, é um passo de fé, é de pouca coisa, é pouco. A palavra de Deus fala que nós temos pouca força e a gente não é Filadélfia, mas a partir do momento que a gente escuta o Senhor bater a porta, nós entramos num testemunho de também guardar a palavra, apesar de não sermos de não sermos Filadélfia, mas nós devemos guardar a palavra, assim como Laodiceia também guarda a palavra do Senhor. Então é um testemunho muito grandioso que nós temos que ter, então, das coisas do Senhor. Vamos no 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhum profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, temos que entender que, não, cada um interpreta de uma maneira a palavra de Deus, lê como quer. Não, nenhuma profecia é de particular interpretação. Aplicações vai ter milhares e montes, mas o jeito que ela está escrito, o jeito e maneira de interpretar é uma só. Porque a profecia nunca foi proferida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, o Deus revelou, Deus deu essa palavra para nós. Hoje em dia nós temos a palavra concluída. Não tem mais nada novo para trazer. Não adianta se alguém vier com uma profecia trazendo um novo, falando blá 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 blá. É tudo somente isso, blá blá blá. Tudo bem? Creia mesmo na palavra de Deus. Se firmem na verdade, na palavra de Deus. Procurem a ler, estar atentos sempre à vontade de Deus. Não sigam os seus corações, não sigam a sua mente. É um caminho perigoso. Leia a palavra de Deus e veja o que está escrito na palavra de Deus. Entenda, a igreja começou em Atos 2. As doutrinas para a igreja estão nas cartas e nas epístolas dos apóstolos. E as doutrinas de preferência com o apóstolo Paulo. A gente vai ter muito ensino bom com os outros apóstolos também, mas a sã doutrina realmente vai estar toda com o apóstolo Paulo. Tudo bem? Fiquem com Deus e espero que vocês
venham a ler a palavra de Deus, venham a crer. Se tem alguém que não crê em Jesus ainda como seu único e suficiente Salvador, venha a crer também. Boa noite, fiquem com Deus. Amém.